E Deus colocou uma palavra no meu coração, amados, acerca de negligência. Porque isso é algo muito sério. Deus tem falado muito acerca de maturidade, acerca de não perder a recompensa. E a negligência, amado, ela é algo muito comum na nossa vida. Porque para ser negligente eu não preciso fazer nada. Para ser negligente como pai, como esposo, como pastor, como filho, como crente, como cristão. É muito fácil ser negligente. Eu queria compartilhar um pouquinho, Deus colocou essa palavra no meu coração. E o que é negligência? Ela vem do latim negligentia, que expressa falta de cuidado, desatenção ou preguiça, desleixo, descuido, falta de zelo, falta de aplicação ao realizar determinada tarefa, é agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso, é menosprezo, é desdém. Então, isso é negligência. O negligente, ele é relaxado, é desmanzelado, é desleixado, é descuidado, é distraído, é desatento, omisso, relapso, indolente, indiferente, desatencioso. Então, irmão, isso é negligência. E é muito comum, porque, como eu disse, é muito fácil ser negligente. Então, essas palavras que Deus tem colocado em nossos corações, irmão, não é o Leandro, não. Eu estou quase convencido, né, que ele era modelo antes de ser músico, né? Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, é infantil, imaturo, inexperiente, em nada difere de um escravo. Ou ele vive como escravo, embora seja dono de tudo. Eu não sei, amado, mas essa palavra ela falou tanto comigo, que é a situação de muitos cristãos, que embora tenham promessas tremendas, tenham possibilidade, condições, talentos, dons, vivem uma vida rasteira, medíocre. E a culpa é de quem? Da falta de maturidade. E maturidade, amado, não é tempo de igreja. Ah, pastor, tem 10 anos de igreja. Tem gente que tem 20 e é criança. Tem outro que tem 6 e é maduro. Porque leva as coisas a sério. Porque não é descuidado, não é relaxado, não é negligente. E outra palavra, amados, que Deus tem falado muito é aquela: olhai por vós mesmos, acautelai-vos, para que não percamos o que temos ganhado ou realizado com esforço. Antes, recebamos o inteiro, o completo galardão, a completa recompensa. Então, a negligência, amado, tem roubado muita gente. Olha o que Josué, ele falou com o povo de Deus, quando eles estavam ali já vivendo na terra prometida. Eles já tinham conhecimento, já tinham visto milagres, já tinham experimentado tantas coisas de Deus, mas Josué chamou a atenção deles naquilo ali, ó. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar? Até quando sereis negligentes? A posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês. Até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Ou seja, a terra está aqui, a promessa está aqui, a herança está aqui. E você está sendo negligente, vocês estão negligenciando. Foi a palavra que Josué trouxe àquele povo. Até quando? Na tradução da linguagem de hoje diz: olha, nessa ocasião Josué disse ao povo de Israel: até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Às vezes, amados, nós espiritualizamos a negligência dizendo assim: não, eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Uma vez alguém chegou e falou: ah, pastor, mas Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu falei: depende. Porque a promessa é condicional. Herança, você tem que tomar posse dela, ela não vai vir nas suas mãos automaticamente. Então, amado, eu preciso tomar cuidado, porque a negligência, ela tem sido muito comum na vida de muita gente, tem impedido muitos cristãos de conquistar o que Deus tem para eles, ou de receber, ou de tomar posse daquilo que Deus tem. E muitas pessoas se acomodam, se acostumam, e olha, tudo que você tolera, você não muda. Você só muda o que você não tolera. Se você tolera uma coisa, é lógico, tem coisas que não tem como mudar. Tem coisa que você tem que esperar mesmo. Mas agora tem coisa que é você que tem que fazer.
Eu tenho que ter discernimento para fazer isso. Ó, isso aqui eu não posso fazer, mas isso aqui eu posso. Isso aqui eu não tenho como mexer. Agora, o problema é que nós queremos fazer o que nós não podemos fazer, ou que não podemos mudar, e o que nós podemos mudar a gente não muda. Não, eu quero mudar o meu marido, porque se o meu marido mudar, eu vou mudar ele. Ei, muda você, seu marido você não muda. Não, pastor, se eu ficar falando, ele vai mudar. Você acredita nisso? Então por que muita gente continua fazendo isso? Falando, que a minha mulher vai mudar. Você acredita que de tanto falar ela muda? Ou você acredita que você vai piorar seu relacionamento, seu casamento? Não, eu vou falar, até... Meu irmão, nós precisamos ter entendimento, discernimento com relação a isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas, amados, estão negligenciando o que precisa ser feito, e o que não é para ser feito, ela quer fazer. Então, veja bem, até quando serei negligente? Ser negligente é muito fácil, às vezes é só não fazer nada. Para ser negligente, às vezes é só ficar quieto, esperando, né? e distraindo. Por quê? Porque um dos problemas, amado, da negligência é a distração. Quando eu me distraio, parece que é uma bênção. Sabe, o telefone tem sido um problema na vida de muita gente, porque é uma distração muito fácil, é uma distração muito presente. Então, qualquer momento eu estou me distraindo. Você lembra de esperar em fila de banco? Quando tem 38 na sua frente, e você está lá, você pega a senha 540, lá está 501, você fala, meu Deus, 39. Um dia eu cheguei no banco lá no Brasil, e aí tinha uns 30 na frente, falei, vai demorar demais. Aí eu peguei o celular e comecei no joguinho, né? A hora que eu olhei, estava 545, eu falei, passou 5, e agora? Tive que pegar outra senha, fiquei quase 2 horas. Eu falei, oh meu Deus, foi o que isso? Negligência, distração. Então, mas eu preciso tomar cuidado, sabe por quê? Isso é muito sério, a negligência, ela cobra um alto preço. Ser negligente, vai vir um bill uma hora vem a conta, uma hora vem a fatura. Olha só, Hebreus 2:1, por isso preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O escritor aos Hebreus, amado, está dizendo o seguinte, olha, presta atenção para você não desviar. Desviar, amado, é errar o caminho. Existe uma pessoa meia desviada? O caminho é aqui, ó, né? Mas a pessoa está aqui, eu estou falando, não, eu estou só meio desviado. Quando você começa aqui, você pode até estar um pouquinho, mas quanto mais você anda, mais longe do caminho você está. Então não tem meio desviado. Ou está fora do caminho ou não está. Ou está no caminho ou então não está. Então, veja bem que se o caminho é aqui reto, aqui eu desvio 1 milímetro, daqui 100 metros eu vou estar 1 milímetro desviado? Não. Daqui 1 quilômetro eu vou estar a metros desviado. O desvio pode ser só 1 milímetro no começo. Lá na frente ele vai estar em outra direção. Então, eu preciso tomar cuidado, que ele está dizendo o seguinte, é preciso que prestemos maior atenção, ou muita atenção, ao que temos ouvido. Sabe por quê, amado? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser ruminada, eu preciso meditar naquilo, mesmo que aquilo me confronte, mesmo que eu não goste. Qual que é o remédio que cura? É aquele bem docinho, bem bacaninha, ou é aquele amargo? Você já tomou losma? Losma é pior do que boldo. Se você não conhece losma, você pega o boldo e multiplica por 2. A losma é pior. Agora, não, ele está com dor de estômago. Dá uma aguinha com açúcar para ele que ele vai melhorar. Melhora? O que melhora, amado, é losma, é boldo, e é amargoso, é ruim. Então, tem gente que quer melhorar de vida com aguinha doce. E não vai melhorar, não adianta. Eu preciso, amado, sabe o quê? Quando eu ouvir uma palavra que me confronta, que eu não aceito, que eu não gosto, eu falo assim, Speed Deus. Se é o Senhor que trouxe essa palavra, continua falando. Sabe por quê, amado? Você sabe o que Deus falou comigo esses dias?
Eu quero que você tenha consciência da minha presença na sua vida. Você tem consciência da presença de Deus durante o seu dia? Ou você se esquece do Espírito Santo? Quando você vai entrar numa casa, fala: Espírito Santo, entra comigo aqui nessa casa, essa limpeza aqui, entra comigo, eu vou conversar aqui com meu esposo, vai comigo, fala comigo, Espírito Santo. Sabe, o que o Espírito Santo mais precisa, sabe por quê, amado? Porque o Espírito Santo é Deus hoje na terra, é Deus aqui na terra. Às vezes a gente fala muito de Deus e de Jesus e fala pouco do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito que age, é o Espírito que mora em nós. E o que ele falou comigo foi isso: eu quero que você tenha consciência de que eu estou com você durante o seu dia. Eu quero que você tenha consciência quando você estiver dirigindo, quando você estiver no mercado, quando você estiver no seu trabalho. Eu quero que você tenha consciência de que eu estou em você. E se nós tivermos essa consciência, amado, que o Espírito Santo de Deus está em mim, está em nós, com certeza, muitas coisas que nós falamos, nós não falaríamos. Muitas coisas que nós pensamos, nós não pensaríamos. Muitas coisas que nós fazemos, nós não iríamos fazer. A consciência de que o Espírito Santo de Deus está aqui. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Então, ele está dizendo aqui: é preciso que prestemos muita atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Veja bem, amado, que quando eu negligencio a mensagem, quando eu não ouço a mensagem, a palavra fala de punição. E como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Irmão, quer você aceite, quer você não aceite, o pastor Sala é um anjo da igreja. Quer você aceite ou não. Eu sou um anjo da igreja. A Bíblia diz isso. Então, ali está falando de uma mensagem transmitida por anjos. Quando você vem aqui, você ouve uma mensagem. A palavra diz que os anjos gostariam de pregar a palavra, mas eles não podem, porque foi confiada a nós essa responsabilidade, de transmitir a palavra, de falar o evangelho, de ministrar na vida das pessoas. Então olha só, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Então, amado, ali está falando como nós vamos escapar. Se eu negligenciar, se eu fingir que eu não sei, se eu fingir que eu não ouvi, isso é negligência, isso é omissão. Se eu fingir que não é para mim a palavra, se a irmã fulana estivesse aqui hoje, a palavra não é para a irmã fulana, a palavra é para você. Amém? Então, eu preciso pegar, é para mim. Essa palavra é para mim. Será que eu tenho sido negligente como cristão? Será que eu tenho sido negligente como ser humano? Será que eu tenho sido negligente com a minha saúde? Será que eu tenho sido negligente com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos? Será que eu tenho sido negligente? Sabe, amados, o trabalho é muito bom, mas tem pessoas que são escravas do trabalho. Aqui na América, amados, isso é muito comum. A pessoa trabalha demais e perde os filhos, e perde a família, e perde a saúde. E aí, a pergunta é o seguinte: será que eu não poderia diminuir as horas de trabalho? Será que eu não poderia dizer: olha, esse trabalho eu não vou pegar? Não, pastor, mas é porque eu preciso. Então você está querendo fazer o que você deveria confiar em Deus para Deus fazer. Não, mas eu tenho conta. Mas eu tenho que... Será? Sabe, amado, nós precisamos de ter equilíbrio. É lógico, eu não estou falando às vezes de uma fase, você está com a dívida, talvez chegou do Brasil, ou etc. Então você precisa, um tempo você tem que ter, não, eu tenho uma meta, eu vou comprar uma casa, então, mas coloca data naquilo. Não é para ser a sua vida inteira. Porque senão a pessoa ela começa a negligenciar e uma hora o bill vem, uma hora a fatura vem. O preço é alto da negligência. Então, Deus tem falado muito ao meu coração acerca disso. Omissão e negligência, além de pecado, é também considerado crime.
A omissão de socorro, a pessoa quando atropela alguém, ou etc., e ela omite o socorro, isso é crime. A negligência com relação aos filhos. A mãe que deixa um filho trancado em casa para ir para a boate, para a discoteca, e tranca o filho dentro de casa. Além de pecado, amado, isso é crime. A omissão e negligência é uma coisa muito séria. Ser omisso é muito fácil, é só não fazer nada. Ser negligente é fácil, é só ficar quieto. Deixa o barco andar, deixa a coisa acontecer. E quantos problemas, quantas dificuldades na nossa vida não seriam evitados se nós nos posicionássemos como pais, dizer não para o filho, ser mais duro. Sabe, nós fomos para um extremo, nossos pais foram muito duros. Pelo menos o meu foi. Minha mãe, terrível. Então, nós vamos para o outro extremo. De ser muito banana. Muito frouxo. Não, é porque eu sofri demais com a minha mãe. Aí, por isso, eu sou assim com os meus filhos. Faço tudo o que eles querem. Você está ajudando o seu filho? Irmãos, eu falo. Eu sou o que eu sou hoje. Porque minha mãe foi muito dura comigo. Minha mãe, ela não alisava. E aí nós vamos para um outro extremo, sem equilíbrio. E aí, amado, eu preciso tomar cuidado. Olha só, Tiago 4,17. Portanto, pensem nisso. A Bíblia está dizendo, pensa nisso, coloque isso na sua cabeça. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É o pecado da omissão. É o pecado da negligência. Sabe que tem que fazer e não faz. Então isso é pecado. A negligência traz maldição. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Cuidar dos meus filhos é obra do Senhor? Ser marido é obra do Senhor? Então, amado, se eu estou sendo relaxado com a criação dos meus filhos, eu estou trazendo maldição para a minha vida. Eu estou trazendo maldição para a minha casa. Retém a espada do sangue. Quando eu deixo corrigir o meu filho, quando eu deixo a coisa andar frouxa, isso aí traz maldição para a minha vida. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, não negligencie o dom que te foi dado, ou o dom que foi dado a você por mensagem profética, por imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessa coisa, dedique-se inteiramente a elas para que a todos vejam o seu progresso. Irmão, quantas pessoas já não receberam palavras de Deus? Quantas pessoas não receberam palavra de Deus? Olha, eu te escolhi, eu te chamei e tal. E a pessoa diz assim, não é para mim não. Isso aí não é para mim. Irmãos, uma vez, foi tão forte. Uma vez eu cobrei da Suzana. Meu amor, você tinha que pregar mais. Meu ministério não é pregar. Lembra disso, meu amor? Ela chegou na igreja, irmão. Veio uma irmã que eu nunca tinha visto, primeira vez. A hora que ela entrou na igreja, a irmã falou assim, Deus usou a irmã e falou, eu te chamei para pregar a palavra e papapá. Não foi? Sabe? Será que Deus não te deu uma palavra? E você tem sido negligente? Deus não deu uma palavra para mim, eu tenho sido negligente? Sabe, amado, porque se Deus me bate, não é justo eu apanhar sozinho, não é? A irmã Selma falou assim, pastor, vai ser chicote? Eu falei, vai, prepara o lombo. Ela falou, glória a Deus, então. Sabe por quê, amados? Isso é muito sério. Isso traz maldição para a vida da gente. Fazer a obra relaxadamente. Como esposo, isso é um ministério. É ministério. Foi um privilégio que Deus me deu. Então, quando eu cuido bem da minha esposa, quando eu cuido bem da minha família, isso é fazer a obra de Deus. Quando eu cuido bem do meu dinheiro, isso é fazer a obra de Deus, sabia? Porque a Bíblia diz que nós somos mordomos. O que o mordomo faz? Administra o que é de outro. Não, mas o dinheiro é meu. Ah, é? Quando você morrer, você vai levar ele? Você vai usar ele? Tinha um cara muito rico, morreu, falou assim, eu quero levar tudo. Coloca todo o dinheiro aqui e tal. Eu quero levar tudo. Deixou lá, falar para todo mundo. E aí, morreu, a viúva falou, vai levar tudo? Vai deixar eu sem nada?
Aí pegaram tudo, pôs lá tudo. E aí na hora do enterro ela falou, chegou lá só com envelope e pôs. Aí falou, não, mas ele falou que era para pôr o dinheiro, para pôr tudo. Não, eu somei tudo, aqui está um cheque. Aí eu deixar o cheque aqui, o cheque pode, é cheque meu. Pode, entendeu? Ele desconta o cheque onde ele tiver, ué. Então, irmão, deixa eu te falar. Quando você cuida bem do seu salário, quando você cuida mal, quando você é negligente, você está sendo negligente com o privilégio que Deus te deu. Sabe, eu preciso abrir meus olhos para isso, amado. Por quê? Porque isso traz maldição. Maldito que faz a obra relaxadamente. Maldito é um que é um mordomo relaxado. Você sabe a história lá do rei que falou assim, olha, eu vou te dar 5 talentos, vou te dar 2 talentos, vou te dar 1 talento. Eu sei a capacidade de cada um de vocês. Eu sei que esse tem capacidade, eu sei que você também tem capacidade. Pelo menos 1 talento você tem capacidade. E aí depois ele volta e fala assim, ei, cadê seu talento? Você acha que isso é só historinha para boi dormir? Ou você acha que um dia nós vamos ter que chegar diante dele e falar, cadê seus talentos? Eu tive medo. E aí? Sabe, eu preciso entender isso aqui, amados. Davi caiu nessa armadilha, que era um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter sido um grande rei, como pai ele falhou. Como pai ele foi omisso, foi negligente. Olha só, 1 Reis 1,6. Seu pai nunca havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência, havia nascido depois de Absalão. Adonias quis passar pela palavra do pai. O pai falou assim, olha, eu quero que Salomão seja rei. Mas Adonias quis passar na frente. O pai nunca chegou, Absalão também. Davi viu Absalão na frente lá do palácio, cativando as pessoas e tal. Davi nunca chegou e falou, Absalão, o que você está fazendo, cara? Nunca chegou em Absalão para corrigir o irmão que matou o outro lá, né? Matou a irmã de Absalão. Amnon matou a irmã de Absalão. E Davi não corrige, não vai, vamos, deixa aí que uma hora isso melhora, uma hora isso... Meu irmão, isso é negligência, isso é omissão. Então eu preciso de abrir meus olhos, por quê? Porque isso aqui traz consequências. Lá na frente, Davi pagou um preço alto pela sua omissão, pela sua negligência. Às vezes de não colocar limite, de não chegar e sentar e falar, ó, vamos conversar. Sabe, às vezes eu tenho sido muito omisso, muito negligente, e Deus, Ele tem cobrado isso de mim. Deus tem me puxado e falado, ei, nós precisamos de abrir nossos olhos com isso. Não seja negligente com o dom que Deus te deu. Não seja negligente com as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Lá em Jeremias, tem uma palavra que diz assim, povo de Jerusalém, povo da Igreja Batista Vida Nova, os inimigos vêm vindo do norte. Os inimigos têm vindo, os inimigos estão tentando. Onde estão as pessoas que eu coloquei para você cuidar delas? Onde estão? Não está falando de filho, não, está falando de amigo, está falando de pessoa que trabalha com você. Você já chamou para vir na igreja? Você já deu testemunho? Você já falou, cara, Deus tem uma resposta para isso aí, meu irmão. Ah, pastor, se eu falar que eu sou crente lá, eu estou morto. Ah, é? Não, porque aí todo mundo vai me cobrar, falar, você não é crente, você não é crente. Isso é bom ou é ruim? Não, pastor, se eu falo que eu sou crente lá, aí eu estou enrolado. Será? Você quer ser um agente secreto? Quantas pessoas você trouxe para a igreja o ano passado? Quantas pessoas você ligou e olha, não, pastor, eu não tenho oportunidade. Como que não? Deus coloca um monte de gente para você cuidar dela. Não, pastor, porque eu estou com tanto problema. Problema é porque você não ajuda a resolver o problema dos outros, aí você não está plantando. Eu queria que Deus me ajudasse a resolver o problema. Você tem ajudado alguém? Você tem plantado para você colher? Porque tem gente que quer colher sem plantar. Não cuida de ninguém, não ajuda ninguém, não liga para ninguém, não está nem para ninguém. Pastor, não vi ninguém me ligou. E quando as pessoas não vêm, você liga? Você quer colher sem plantar? Sabe, amado, isso é negligência.
A Bíblia diz, procure salvar quem está cambaleando para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece as suas motivações e fará segundo a obra de cada um. Então, amado, eu não posso ser negligente. Isso aqui é notícia ruim para mim. Alguns motivos que levam à negligência. Olha só, medo. Eu falei essa parábola agora, ó, Mateus 25, 25. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto no que não semeei? Não convinha então que você pelo menos fosse lá e colocasse para render juro o meu dinheiro? Pelo menos chegasse aqui e falasse, está aqui um jurinho que eu administrei. Mas você está me trazendo o que eu te dei, você nunca cresceu, você nunca amadureceu, você nunca fez nada por ninguém. O medo te impediu. Amado, eu falei sobre isso, amado. Muitas pessoas são crianças por causa do medo. Não cresce por causa do medo. Não prospera por causa do medo. Não rompe na vida por causa do medo. Isso escraviza o herdeiro e deixa o herdeiro ser como uma criança. E a Bíblia diz, mas nós lemos aqui, enquanto o herdeiro é infantil e imaturo, ele vai viver como escravo, ele vai ser tratado como escravo, mesmo sendo dono de tudo. Por que a morte, amados, ela revolta tanto? Por que a morte é algo revoltante? Porque o ser humano não foi criado para morrer. O ser humano foi criado para viver. Mas o pecado é que... Por que a pobreza é revoltante? Eu falo pobreza, mas da pessoa que não tem... Isso não é revoltante. A pessoa não tem o que comer. Porque o homem não foi criado para viver na miséria. Deus não criou o homem para isso. O pecado é que traz essa consequência. Não estou falando que todo mundo tem que ser rico, não. Eu estou falando em ter vida digna. Agora, às vezes, amados, eu estou em problema por causa do medo, por causa da negligência, por causa da omissão, por não fazer o que precisa ser feito. Pastor, qual que é o segredo do sucesso? Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que precisa ser feito. Tem gente, amado, por causa da pandemia nós vivemos isso. Quantas pessoas, amado, por causa do medo. E o medo é falta de confiança em Deus. Então nós precisamos, querido, de entender isso aqui, ó. Eu tive medo, eu saí e escondi o meu talento. Por que eu não falo que eu sou crente lá no meu trabalho? Medo. Por que eu não falo para a pessoa que Deus pode resolver o problema dela, que Deus tem uma resposta para o problema dela? Medo. Então, eu preciso tomar cuidado. Outra é o orgulho. Olha só, 2 Crônicas 26, 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então, o orgulho é que me impede de pedir perdão. É o orgulho que me impede, às vezes, de fazer uma tarefa que eu acho que outra pessoa tinha que fazer. É o orgulho que me impede, às vezes, de me rebaixar, de servir alguém. Aqui fala de um rei, mas que foi um rei poderosíssimo, começou muito bem, depois ele se orgulhou. E o orgulho trouxe a queda. Muitas vezes, amados, eu deixo de dar um exemplo, meu filho, eu omito, errei. Em vez de chegar para meu filho e falar, filhão, me perdoa, eu fui muito duro, eu errei nisso aqui, ó. Às vezes é o orgulho que me impede de fazer isso. Então, amado, eu preciso de entender. Às vezes é o orgulho que me impede de falar o que eu estou sentindo. Ô pastor, eu passei lá, o senhor não me cumprimentou, pastor, fiquei triste contigo, me perdoa. O meu aniversário, o pastor não ligou, alguma coisa, não interessa, mas às vezes é o orgulho que me impede de resolver a questão. Aí eu omito, eu deixo de fazer, eu sou negligente e aquilo vai crescendo dentro do meu coração. Algo que poderia ser resolvido simples. Alguém me pisou na bola, alguém deixou, alguém não correspondeu, alguém esqueceu um compromisso, eu podia ter chegado e falou, brother, fiquei meio triste contigo, que dia eu marquei com você para encontrar e tal, me perdoa. Fiquei triste.
resolvi o problema. Vamos orar aqui, vamos, eu gosto de você, cara. Não, agora também não quer nem saber. Pai Senhor, depois nem cumprimenta. O que é isso? É omissão, amado, é negligência. Coisa que eu tinha que ter resolvido, eu não resolvi. Eu falei aqui semana passada, amados. Tem um demônio que fala assim, olha, tem que ser pessoalmente. Não trata por telefone, não. Que aí você deixa uma semana, deixa duas, deixa um mês e deixa 2 meses, e aquilo cresce dentro de você. Não, pastor, tem que ser pessoalmente. Liga no FaceTime. Fala assim, pastor, pode falar no FaceTime? Não, então tá bom. Pastor, estou com essa prova, estou nesse problema, estou nessa dificuldade. Deixa eu orar por você. A Bíblia diz que Deus não é só o Deus de perto, mas Ele é também o Deus de longe. Coisa que você poder resolver, amado, aqui, ó. E às vezes fica 1, 2, 3 semanas, 2, 3, 4, 5 meses, e você não resolve. Às vezes uma simples oração traria solução para o seu problema. Mas tem que ser pessoalmente, pastor. Ah, é? Você usa a tecnologia para tanta coisa. Você fala com a sua mãe e seu pai no Brasil, resolve o problema no Brasil, mas com o pastor tem que ser pessoalmente. Aí, pastor, não deu para vir terça-feira, pastor, mas na próxima terça eu vou. Na próxima terça também não deu. Não, mas já tem 3 meses, pastor, mas no próximo mês eu vou. Sabe como? Coisas que você poder resolver simples, tranquilo. Aí tem que ser pessoalmente. E aí você não resolve. Eu preciso conversar com fulano, mas tem que ser pessoalmente. Aí passa 1 mês, 2 meses, não estou falando só comigo, estou falando problema em geral, amado. Que às vezes a gente fica omitindo, negligenciando algo que eu poderia resolver, pedir perdão, esclarecer uma situação, um mal-entendido. Irmão, e quem trabalha quando tem um mal-entendido que não é resolvido? Quem fica trabalhando? O diabo. Aí você vê uma postagem do Facebook de 3 anos atrás. Estava com fulano, certeza que estava falando de mim. Irmão, isso é muito sério. Olha só, a impaciência. Hebreus 6,11 diz assim, olha, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Irmãos, o antônimo de negligência é diligência. Sabe o que é uma pessoa diligente? É a pessoa que faz na hora, ela está pronta para fazer. Sabe, eu sempre, não é me gabando, mano, mas quando eu trabalhava, e qualquer coisa que eu estou fazendo, qualquer trabalho que eu estou fazendo, se eu estou ajudando alguém, eu estou olhando. Eu falei, vai precisar do martelo, quer ver? Já estou com o martelo. A hora que ele olha assim, meu pastor, amado, quando meu pastor fazia assim, eu já sabia, eu só andava com lenço, porque transpirava muito, e ele todo dia ele esquecia o lenço. Aí eu andava com lenço. A hora que ele fazia assim, eu já sabia, eu corria lá com lenço, ele enxugava. Sabe? Não, tem que mandar, pastor. Se não mandar, eu não faço. Você não é diligente. E olha, a Bíblia diz que o diligente, ele não trabalhará para a gente obscura. Ele trabalhará para os reis. Quem é diligente tem valor. A pessoa diligente. Então, amada, o diligente, ele antecipa, ele está ajudando, ele está fazendo alguma coisa, já falou, isso aqui vai dar problema ali. Então ele já vai lá e, não, espera o problema acontecer que depois a gente resolve. Queremos que cada um de vocês mostre a mesma prontidão, a mesma diligência até o fim, para que tenha plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e paciência receberam a herança prometida. Então, mas eu tenho que ter paciência, eu tenho que saber, eu tenho que ser diligente, continuar fazendo, continuar agindo, continuar. Por quê? Porque Deus está vendo o meu trabalho, Deus vai recompensar, Deus é fiel. Irmãos, Deus é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Deus quer fazer, Deus quer realizar, mas Ele não pode ver negligência, omissão em mim. Você teria coragem de confiar algo grande na mão de uma pessoa omissa, uma pessoa negligente? Pastor, eu estou com $100 mil aqui, eu vou mandar para o Brasil. Meu irmão é meio negligente, ele é meio omisso, mas eu vou confiar nele. Você confiaria? Então, amados, será que Deus vai confiar em mim que sou negligente, em mim que sou omisso? Coisa grande. Mas quando Deus vê prontidão, quando Deus vê eu dando valor no pouco que eu tenho,
Quando Deus vê eu administrando o pouco que eu tenho, eu vou administrando, eu vou fazendo. Porque, irmão, quando você vê uma pessoa prosperar, geralmente você pode... Duas coisas. Ou está roubando, ou é um bom administrador. Um dos dois. Prosperou, comprou, fez, está roubando. Ou então, é um bom administrador. Ou então deu sorte, né? Bom administrador, de repente, ninguém fala. O cara administra bem o pouco. Irmão, se você administrar bem o pouco, o que vai acontecer? Daqui a pouco você vai ter muito. Agora, se você não administra o pouco, daqui a pouco você vai ter nada. Há uma palavra, amados, quando naquela parábola, que o Senhor fala assim, olha, pega os talentos e dá para aquele que tem mais. Senhor, mas ele já tem 10. Pois é, quem tem mais se lhe dará. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, meu irmão, isso é muito sério. A negligência tem um preço alto. A negligência é cara. Eu não posso negligenciar a salvação, querido. Não posso negligenciar o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim. Eu não posso negligenciar. Tem muita gente negligenciando. Nós falamos isso aqui, ó. Será que escapará se negligenciar a tão grande salvação que foi Jesus Cristo? O sacrifício, o preço que Ele pagou para mim. Eu vou negligenciar isso? O que Ele fez por mim? Sendo mau administrador, sendo negligente nas coisas pequenas. Outra coisa, mas dá dúvida. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, pois é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos espé, terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos neles são de grande estatura. A dúvida, amado, fez eles negligenciar a posse da terra. E o que aconteceu? Morreram no deserto. Pereceram no deserto. Por quê? Porque omitiram, porque negligenciaram, porque não quiseram conquistar o que Deus... E amado, na nossa vida isso acontece sempre, diariamente. Quando eu faço o que tem que ser feito, quando eu pago o preço que tem que ser pago. Porque eu tenho que ter ideia, amado, da recompensa. Quando eu não consigo mensurar, quando eu não tenho ideia da recompensa, qualquer esforço é muito. Quando eu não consigo mensurar, por exemplo, se eu trato minha esposa bem, se eu invisto no meu casamento, eu tenho uma recompensa. Agora, se eu trato mal, se eu não invisto no meu casamento, eu vou ter outra recompensa. Se eu não cuido da minha saúde, eu vou ter uma recompensa. Se eu cuido da minha saúde, eu vou ter outra recompensa. Agora a pessoa não consegue mensurar, amado, a recompensa que aquilo vai trazer. E quem não tem essa capacidade de enxergar lá na frente e ver, não, eu vou ficar firme, eu vou aguentar essa prova, eu vou suportar, eu vou administrar bem, isso é só uma fase, eu vou superar agora, porque amanhã eu prospero, eu vou administrar o pouquinho que eu tenho, que amanhã eu vou ter. Então, a pessoa, mas eu preciso entender o valor da recompensa. Porque senão eu vou desprezar, eu vou ser uma pessoa omissa, negligente, relaxado. Então isso é muito sério. A Bíblia diz que eles não foram por causa da dúvida. Duvidaram da promessa que Deus fez, daquilo que Deus tinha falado. Isso é muito sério. Então, mas eu tenho que tomar cuidado. A negligência, a omissão, ela cobra um preço muito alto. Na Bíblia nós vemos isso, muitos personagens que omitiram, né, por causa do medo. Jonas foi negligente com o chamado. Deus falou, Jonas vai para Nínive, Jonas vai para Tarsis. Omitiu o chamado de Deus, omitiu aquilo que Deus tinha para ele. E olha a consequência, um preço, foi engolido e passou e tal. E depois, graças a Deus, cumpriu lá o chamado. Sabe, eu não posso. Isso é muito sério. Eu preciso abrir meus olhos, amados, por quê? Porque a negligência, ela tem sido muito constante no nosso meio, tem impedido muitos crentes de prosperar, de crescer, de amadurecer, deixar de fazer o que tem que ser feito, em vez de pedir perdão logo, chegar lá, não, na hora que eu sentir no meu coração, eu peço. Você não vai sentir nunca. Algo que você poder resolver, ô queridão, olha, me perdoa, te tratei mal lá, me desculpa, vamos orar aqui, ora comigo aqui agora, me perdoa, me abençoa agora, sabe? Isso é muito sério. A pessoa negligencia, omite,
Não, hora que eu ver pessoalmente eu falo, a hora que vê pessoalmente, amado, o coração já está duro, deixou de fazer na hora que tinha que ser feito, deixou de pedir perdão na hora que tinha que pedir perdão, deixou de agir quando tinha que agir, espera. É a mesma pessoa que está com câncer e fala assim, não, eu vou esperar daqui uns 5 anos, eu vou estar melhor. Será? Tem coisa, mas que não tem como, eu sou pronto para agir, eu sou diligente para agir, ou amanhã o prejuízo é muito maior. Não, a torneira está pingando, mas mês que vem eu conserto ela. A hora que vem o bill, aí eu... Então, mas eu preciso entender isso. Não, pastor, quem paga a água é o dono da casa, então não tem problema. Aquele que é infiel no alheio, quem confiará o que é seu? Sabe? Quando você não cuida do que é dos outros, você nunca vai ter o que é seu. Agora, quem cuida bem do que é dos outros, Deus dá o que é dele. Um dia eu estava lá em Everett, numa casa que eu tinha alugado, e eu estou lá, eu vi uns capim e tal, falei, vou catar esse capim aqui no chão, aqui nascendo no meio do cimento. Aí eu comecei, aí veio um pensamento assim, rapaz, você nem usa a driveway é o vizinho do segundo andar que usa. Você nem popou o carro na driveway, você está tirando capim da driveway. Aí eu falei, é verdade, estou sendo idiota, né? Estou sendo estúpido. Aí eu levantei. Aí veio Bíblia. Aquele que é infiel no que é dos outros, quem confiará o que é dele? Irmão, caí de boca naquele capim, arranquei tanto. Um dia eu vou ter minha casa. Sabe, mas tem gente que não tem esse entendimento. Tem gente que não abre os olhos para isso, para esse princípio espiritual. E isso, amado, me faz uma pessoa negligente, uma pessoa de segunda categoria. Não, eu trabalho, meu patrão não me paga bem, meu patrão é enjoado demais, eu também não deixo, joga fora essa tinta aí, podia aproveitar esse pincel, mas depois compra outro novo. O dia que eu tiver minha companhia, aí eu vou cuidar bem. Vai não. O desperdiçador, ele não cuida bem do que é dos outros e também não cuida bem do que é dele. E o desperdício é negligência. Sabe, amados, eu tenho visto que Deus tem tanta coisa para você, tanta promessa linda na sua vida. Deus quer prosperar tanto você, quer que você possa transbordar na vida de outras pessoas. Você está tendo uma oportunidade tão preciosa. Sabe? Esse lugar que nós moramos, amados, é um dos lugares mais abençoados da terra. Quer você acredite ou não, quer você queira ou não, eu tenho visto isso. A oportunidade que esse lugar te dá, infelizmente o nosso Brasil ainda não dá, mas vai dar em nome de Jesus. Um dia nós vamos estar querendo, eu quero voltar ao Brasil, o Brasil é a terra boa, a terra maravilhosa, eu sonho com isso. Sabe, mas Deus te trouxe para cá. E Deus tem oportunidades tão grandes para a sua vida. Mas enquanto eu não abrir meus olhos para as negligências, para a omissão que eu tenho acontecido, sabe? Com coisas simples, às vezes, da minha família, da minha saúde, às vezes, do meu casamento, da minha vida financeira. E principalmente, amado, a omissão com relação à minha salvação. Aquilo que Jesus fez por mim. E a pergunta é assim, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Como que eu vou escapar se eu negligenciar isso? Aquilo que Jesus Cristo fez por mim, o preço que Ele pagou. Como é que eu vou escapar disso? Sabe? Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus sonda todas as coisas. E eu não preciso ser profeta, mas para dizer que Deus tem promessas lindas para a sua vida. Deus tem promessas grandiosas para você. O sonho de Deus, amado, é você comprando sua casa, você tendo casa para alugar, e você dizer, olha, esses aluguéis aqui eu vou me aposentar. Agora, aposentar não, essa palavra não existe, né? Mas agora eu vou trabalhar menos, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou me dedicar mais aqui à minha casa. Esse é o sonho de Deus para você. Ah, pastor, mas se Deus sonha isso para mim, por que que... O sonho de Deus depende da sua atitude, depende da minha atitude. Você tem sonhos bons para o seu filho? Você tem certeza que seu filho vai chegar onde você sonha para ele?
Mesmo ele escolhendo fazer coisa errada? Assim também é Deus, amados. Deus tem um sonho grandioso para você. Mas as minhas decisões é que vão determinar aonde eu vou chegar. E as minhas escolhas. Se eu faço escolhas erradas, eu vou pagar um preço. Se eu faço escolhas certas, eu pago outro preço. E a recompensa também. Se eu faço escolha errada, eu tenho uma recompensa. Se eu faço escolha certa, eu tenho outra recompensa. E o que eu vou escolher? Eu vou escolher continuar sendo negligente? Porque, amado, com certeza, as áreas que você precisa melhorar, você sabe. Você sabe. As áreas que eu preciso melhorar, eu sei. As áreas que eu tenho sido negligente, omisso, relaxado, preguiçoso, eu sei. Porque é exatamente isso, que eu não tenho tido a responsabilidade, eu não tenho cumprido exatamente aquilo que foi programado para mim fazer. Isso é negligência. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você respondesse para você mesmo agora. Será que eu tenho negligenciado a salvação? O preço que Jesus Cristo pagou pela minha vida? O sacrifício que Ele fez por mim? Será que eu tenho sido relaxado, tenho sido omisso, tenho sido negligente? Com esse presente tão grandioso, com essa bênção tão grandiosa? Será que eu tenho sido negligente com os dons que Deus me deu, com o chamado, como cristão, como luz, como sal? Será que eu estou sendo negligente no meu local de trabalho? Será que eu estou sendo negligente com a minha vizinhança, com a minha família? Será que eu tenho sido omisso? Meus filhos me veem orar, meus filhos me veem ler a Bíblia, meus filhos me veem lendo um livro. Será que eu estou sendo negligente como exemplo dentro da minha casa? Será que eu tenho sido negligente como esposo, como esposa, como pai, como filho, como amigo, como cristão? Pai, eu quero colocar cada vida aqui diante de Ti. Senhor, essa palavra, ela me confrontou tanto, Pai, ela falou tanto ao meu coração. Eu queria pedir, Deus, que o Senhor possa abrir nossos olhos. Eu sei que essa é uma palavra dura, Deus, e o Pai corrige o filho a que ama. Eu sei que essa palavra é para o nosso bem, é para o nosso progresso. É para que nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, que nós possamos nos posicionar em fé. Que nessa manhã, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa completar essa palavra, Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que essa palavra, Pai, ela venha trazendo mudanças em nossas vidas, trazendo transformação. Que nós não venhamos a negligenciar essa grande salvação, essa promessa, essa herança maravilhosa que o Senhor tem para cada um de nós. Mas que nós possamos, ó Deus, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Que o Teu Espírito Santo, Deus, Ele possa nos transformar, Pai, que a diligência, a prontidão em obedecer, ela seja uma característica de cada um aqui, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, eu queria te perguntar nessa manhã, se essa palavra ela falou contigo, e se você quer uma mudança na sua vida, e você quer tomar uma decisão hoje. A nossa vida muda quando tomamos decisões. E há decisões que impactam nossa casa, nossa família, o nosso futuro.
E Jesus, Ele é a resposta para aquela pessoa que a vida não rompe, a vida não anda, a vida não decola. Jesus é a resposta para aquela pessoa revoltada, aquela pessoa que foi injustiçada, aquela pessoa que foi abusada. Jesus é a resposta para aquela pessoa que não sabe o que fazer, para aquela pessoa que tem visto tanta injustiça. Jesus é a resposta para aquela pessoa que está cansada, aquela pessoa que está pensando em desistir. E Jesus, Ele só entra quando Ele é convidado. Jesus só entra quando Ele é desejado. Eu queria te dar uma dica nessa manhã. Convide Jesus para entrar na sua vida. Ele está esperando o convite seu para mudar a sua história. Eu queria desafiar você nessa manhã. Você que nunca convidou Jesus para entrar na sua vida. Você que nunca convidou Jesus para assumir o controle, para te ajudar nas suas decisões, nas suas escolhas. Você que nunca confessou Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Você que nunca fez isso. Eu queria que você ficasse de pé agora. Eu quero fazer uma oração por você. Você que quer ser uma pessoa diligente, uma pessoa que valoriza, uma pessoa que prospera, uma pessoa... Fica de pé agora, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Onde você estiver, tem alguém? Fique em pé, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém? Olha lá, tem uma jovem ali, glória a Deus. Tem mais alguém? Fique em pé agora, eu quero orar por você. Alguém vai chegar do lado, tem um jovem ali, um casal. Chega lá um casal do lado, os obreiros estejam ligados aí. Chega do lado, ministra a vida deles. Tem mais alguém? 3, 5 pessoas. Glória a Deus. Fique de pé agora, eu quero orar por você. Você que, agora um segundo convite. Tem mais uma jovem ali, ó, mais alguém ali, cadê os obreiros ali? Chega lá o obreiro lá do lado. Tem mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Agora o segundo convite é para você que reconhece que está sendo negligente. Sabe, amado, ninguém está aqui para acusar, para apontar dedo. Não, eu sou o primeiro negligente aqui, o maior negligente aqui sou eu. A quem muito é dado, muito é cobrado. A cobrança comigo é diferente. Com o pastor Salo, com os pastores, é diferente. Eu reconheço a minha negligência. Reconheço que tenho sido negligente em muitas áreas. Não omito a minha culpa. Mas você sente que você está sendo negligente em algumas áreas. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero fazer uma oração por você agora. Em nome de Jesus, você que reconhece e diz, eu quero mudar. Eu tenho sido negligente, eu tenho sido omisso muitas vezes. Não importa em que área, não importa. Eu queria orar por você, Pai. Eu quero colocar, ó Deus querido, as nossas vidas diante de Ti. Quero pedir, Pai, que o Senhor possa visitar cada uma dessas vidas, Deus. Que o Senhor possa operar agora, Pai, no coração, Deus. Que o Senhor possa agir, Pai amado, que o Senhor possa manifestar a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade. Pai, essa palavra falou tanto ao meu coração, Deus, e eu peço que ela continue falando durante essa semana, durante o resto desse mês, que o Senhor possa, Pai, estar levantando um exército de pessoas diligentes, ó Pai, prontas a obedecer. Em nome de Jesus eu lhe peço, Deus, que o Senhor possa agir, operar, manifestar, ó Pai amado, o Teu poder na vida de cada um. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, abençoe agora, Pai, faz uma obra, opera um milagre agora, Deus. Age na vida de cada um, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, o Teu povo e a Tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, que o Senhor possa, meu Pai amado, abrir os nossos olhos e que a partir de hoje nós possamos estar atentos, ó Deus, às áreas que temos sido negligentes, para não trazermos maldição sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e eu te agradeço. Você que ficou em pé, levante a sua mão. Você que confessou Jesus pela primeira vez,
Um obreiro vai pegar seu telefone, vai pegar o seu nome. Eu quero que os obreiros façam isso. Diga assim comigo: Senhor Deus, nesta manhã eu confesso Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. E a partir de hoje, eu tenho certeza que eu não estarei só. O Espírito Santo vem habitar em mim e vai me consolar, me fortalecer e me transformar. Ajuda-me, ó Pai, nesta caminhada, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.